Graça e a paz, igreja. Eu estou rindo aqui porque quando eu liguei para o pastor Aldenor, eu comecei a rir que minha voz estava bem fina e não estava saindo. Ficou até engraçado, né? E aí eu falei que não tinha como ministrar. Mas eu decidi orar mais um pouco porque eu fiquei constrangido com a oração da pastora, viu? Porque a pastora orou, Deus derrama unção. Falei, então vou pregar, né? E a Cristiane depois orou por mim também e falou assim, faz igual o pastor Silvio, tem hora que ele não está bem, quando chega lá em cima a unção vem e ele prega. Aí eu fiquei sem saída, né? Comecei a orar a Deus ali também, me humilhar na presença de Deus, e a voz não estava saindo nada, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje à noite para compartilhar a palavra. Abre em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, falar de algumas características peculiares do povo de Deus. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pai, eu concordo com as orações que foram feitas, te agradeço pela oportunidade de estar te adorando aqui nessa noite, ó Pai, em comunhão com nossos irmãos, com meus irmãos, ó Pai, e por também, Senhor, poder compartilhar da Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, possa vivificar essas palavras em cada coração, porque só o Senhor tem palavras de vida, Senhor. Pai, eu oro e te agradeço desde já e me entrego a Ti, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que você que está em Cristo Jesus é raça eleita. Efésios capítulo 1, de versículo 3 ao 6 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então o Senhor nos elegeu antes que o mundo existisse. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há eleição, fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há afiliação em Deus. Por isso que nós fomos elegidos, escolhidos e predestinados em Cristo antes da fundação do mundo. Ele diz que somos sacerdócio real, raça eleita, sacerdócio real. Eu consultei aqui o léxico grego, essa palavra sacerdócio, diz que é ofício de um sacerdote ou corpo de sacerdotes. Uma das atribuições era tirar as cinzas do altar, colocar lenha no fogo durante todas as manhãs. Então essa era uma das funções do sacerdote, tirar a cinza do altar e ali colocar mais lenha para que o fogo não se apagasse. Levítico capítulo 6, versículo 9, versículo 13, diz assim: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na nova aliança, nós somos sacerdócio real. Então, tem algumas atribuições que nós podemos fazer. Deus fala de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, lá na epístola, na carta de 1 Pedro, que nós devemos, como igreja, oferecer sacrifícios espirituais a Deus.
Mas antes disso, nessa questão do fogo, eu gostaria de colocar aqui a exortação que Paulo falou com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavivar, no léxico grego, é acender, pôr fogo, inflamar a mente, ser fervoroso e reavivar. Então é acender, pôr fogo, inflamar, reavivar e ser fervoroso. Deus é um Deus de fogo. Os olhos de Jesus são olhos de fogo. O Espírito Santo veio como línguas de fogo no Pentecostes. João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Deus se manifestou como fogo ali na sarça ardente, a sarça ardia. Deus se manifestou com fogo quando o Monte Sinai ali fumegava e tremia, relâmpagos e trovões. Deus se manifestou com fogo. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus há um rio de fogo. Deus falou que cercaria Jerusalém, ele seria como um muro de fogo ao redor de Jerusalém para proteger Jerusalém. A palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela arde no nosso coração como fogo, como ardeu nos corações dos discípulos que é caminho de Emaús. E nós temos que ser fervorosos de espírito na presença de Deus, cheio do fogo de Deus, ardendo dentro de nós, para que sejamos fervorosos, audaciosos, intrépidos na presença de Deus, para pregar o Evangelho sem medo. Pregar o Evangelho com autoridade, com poder, para expulsar demônios, para curar enfermos, com ousadia, com autoridade e com o poder do Espírito Santo. É impossível pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. É impossível pregar o Evangelho, fazer milagres sem o poder do Espírito Santo. Por isso temos que ser revestidos do poder do alto. Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. E a igreja passou a orar ali 10 dias antes do Pentecoste, diariamente ali, unânime, ali em Atos capítulo 1, cerca de 120 pessoas orando todos os dias, unânime, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma palavra, na mesma promessa. E de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso, e sobre os 120 pousaram línguas repartidas de fogo sobre cada um, e ali cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. O fogo desceu porque o povo tinha uma expectativa, tinha uma palavra, e a palavra de Deus, ela é viva, ela permanece para sempre, e ela é para os dias de hoje. Deus quer uma igreja revestida com fogo, uma igreja que anda com autoridade, uma igreja que opera milagres, uma igreja que opera cura, uma igreja que pega a palavra de poder com a autoridade do alto. Mas é necessário o fogo do Espírito Santo. E aí Paulo fala: reavive, porque há um meio de você amortecer, esfriar e apagar esse fogo. Algumas outras versões, NVI fala: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O interessante é que a pessoa recebeu as chamas porque alguém impôs as mãos sobre outra pessoa. Então é um princípio também. Você pode receber o fogo sozinho. Eu fui batizado no Espírito Santo sozinho, foi particular, mas há como a pessoa receber uma transferência de unção, há como ministrar o batismo no Espírito Santo, há como ministrar cura através da imposição das mãos. Porque Paulo falou: olha, mantenha viva a chama do dom de Deus. Então quem ministrou tinha que estar com fogo. Como eu vou dar algo que eu não tenho? Então se Paulo fala para Timóteo: olha, foi ministrado sobre você a chama, um dom de Deus, mediante a imposição das minhas mãos. Deus quer ver você queimando, fervoroso, intenso. Porque quando assistimos jogo de futebol, nós somos intensos.
Mas às vezes para Deus nós não somos intensos, nós somos apáticos, nós somos às vezes tímidos. E aí às vezes nós não liberamos ali o Espírito, para que Ele tenha liberdade do nosso meio, de operar com poder e maravilha. Então nós temos que ter intenso na presença de Deus. A versão NVT fala: por isso quero lembrar-o de avivar a chama do dom. A VFL fala: não deixe que se apague a chama do dom de Deus. A tradução brasileira diz: torne-se a acender o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Você é o altar de Deus. Nós não temos que ir em Jerusalém, no tabernáculo ou no templo do Senhor, para colocar lenha. A Bíblia diz que você é o altar. Você é templo e santuário do Espírito Santo e Ele habita em você. A Bíblia diz que você é santuário do Deus Altíssimo, casa de Deus. Então o altar é você, está no seu coração. E é você que tem que colocar lenha para queimar nesse altar. É uma vida de renúncia. Você é o sacrifício. Ele, entrando agora em outros sacrifícios, porque o sacerdote tem que exercer alguns sacrifícios, e Deus fala de um sacrifício. Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes nós focamos o culto racional, mas esquecemos da questão do sacrifício. Porque na antiga aliança o sacrifício era morto. O animal não tinha vontade. O animal era sacrificado e ele era colocado diante do altar de Deus. Mas Deus quer um sacrifício vivo de alguém que tem vontade, de poder, de escolha, a se entregar e morrer ali diante de Deus para a carne, mortificando a carne. A Bíblia diz que se nós mortificarmos, tem que ser pelo Espírito Santo. Então, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Eu esmurro o meu corpo, eu não deixo o meu corpo fazer o que ele quer. Eu exerço domínio sobre o meu corpo, para que ele se submeta ao Espírito Santo, para que eu seja fortalecido no Espírito, para que o meu Espírito tenha liberdade de liberar o Espírito, liberar os dons, liberar o poder de Deus. Então eu tenho que me apresentar como sacrifício vivo. Às vezes eu não quero orar, eu vou levar meu corpo para orar. Ele quer dormir, ele quer assistir série na Netflix, ele quer maratonar série, mas ele não quer ler Bíblia, ele não quer ter vida de oração no altar. Ele larga um culto por causa de um final de campeonato de futebol, porque o fogo já não está queimando como antigamente. Porque quando o fogo está queimando como antigamente, você ama a Deus, você anseia por Deus mais do que qualquer coisa que há nessa terra. Porque o amor é como fogo, o amor são como chamas divinas, o amor é labaredas intensas. Fala em Eclesiastes que o amor é labaredas intensas. Então quando eu amo a Deus intensamente, nem as muitas águas podem apagar esse amor. Nada, nenhuma circunstância vai parar a sua oração, nenhuma circunstância, nem problema de doença, falta, escassez vai parar a sua vida de oração, porque há um fogo queimando dentro de você que não deixa você parar. Você ora, você adora, você levanta de madrugada, você abre um jejum para o Senhor, você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Não quer orar, mas vai orar. Porque muitas vezes a gente perde o sono à noite e vira, amanhece e você fica em frangalhos. Mas quando você perde o sono à noite, não, eu vou ler a Bíblia e vou começar a orar a Deus. Não, está dando tudo errado, eu vou fazer o contrário, eu vou adorar não porque Ele dá, eu vou adorar porque Ele é. Deus é Deus,
sempre será Deus. Ele tem que ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Se Ele não te dá nada, Ele é Deus. Se você morrer, parar de existir, Ele continua sendo Deus. Se você tiver dinheiro, Ele é Deus. Se você não tiver dinheiro, continua sendo Deus. Se a terra for destruída, Ele é Deus, porque criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Outro sacrifício que você pode dar a Deus, você vai levar seu corpo para aquele lugar, o secreto. O outro sacrifício, Hebreus 13:15. Por meio dele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Você é sacerdócio real, você tem essa atribuição como sacerdote, de oferecer sacrifícios de louvor a Deus, de entregar o seu corpo para ser mortificado, para que o Espírito tenha liberdade de usar você e glorificar a Deus através de você. Por meio dele oferecemos a Deus sempre, aqui está falando sempre. Então, ao invés de murmurar porque as coisas estão faltando, eu vou dizer a Deus: Pai, graças te dou, porque está escrito: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. A tua palavra diz, eu não estou vendo, mas eu creio que a provisão virá no tempo certo, por isso eu te louvo, eu te adoro, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou fazer sacrifício de louvor, agradecendo ao Senhor, enaltecendo o teu nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor me gerou, o Senhor é meu Pai, o Senhor me amou com amor imensurável, um amor de entrega, um amor sacrificial. Outro sacrifício, fazer o bem e compartilhar com os outros, Hebreus 13:16. Não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. É sacrifício, irmãos. Fazer o bem, às vezes, é sacrifício. Ligar para o irmão é sacrifício às vezes. Ele faltou, você lembrou dele, liga. Fazer uma visita, às vezes é sacrifício. Ou seja, qualquer forma de bem que você faça, aqui diz, é fruto, aliás, cadê aqui? Com tais sacrifícios Deus se agrada. Então ajude o próximo, compartilhe os seus bens, pratique o amor e também são sacrifícios. Oração e intercessão. Apocalipse 5:8 diz que as nossas orações, intercessões, são colocadas em taças de ouro, através de um anjo que coloca diante de Deus. E essa oração sobe como incenso, e Deus respira o perfume das orações da igreja, como um aroma suave e agradável. Deus se agrada da sua oração, Deus se agrada da intercessão, e sobe a Ele como incenso, é um sacrifício. Não tinha o altar de incenso ali no tabernáculo? Oferta financeira e ajuda missionária, Filipenses 4:18. Recebi tudo, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus só não aceita, como tem prazer de nós investirmos na obra missionária, na obra social, e essa igreja, graças a Deus, faz isso. Atende várias entidades aí, de casas de recuperação, né? Cestas básicas. Às vezes vem uma pessoa batendo na porta, ela é bem recebida e é ajudada naquilo que é possível. Essa igreja investe muito. Então, essa oferta financeira e ajuda missionária é com um aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, ofertas e sustento missionário são vistos como sacrifício espiritual. Vida de obediência e serviço a Cristo. 1 Pedro 2,5 fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso, irmãos, porque nós somos sacerdócio real. Nós temos agora a autoridade de entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. A Bíblia diz: tendo, pois, intrepidez de entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Nós temos essa autoridade, nós temos essa legalidade como entrar na presença de Deus, não como religiosos, mas como filhos chegando na presença de Deus, da maneira que nós estamos tristes. Entramos ali triste, vamos compartilhar com o pai a tristeza. Você não chega para o seu pai quando você era mais jovem, ou quem é jovem, ou como é criança, você está triste, você não conversa com seu pai? Deus é o nosso pai. Quando nós estamos alegres, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, Deus é o nosso pai. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade, nós não somos religiosos, nós não somos evangélicos. Para Deus, nós somos filhos espirituais, gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra de Deus, e recebemos dele a vida eterna. Sacerdócio real, nação santa. Eu olhei na léxico grego, que eu não estudei grego. Um dos muitos significados significa multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero. Você sabia que você recebeu Jesus, você tem uma nova natureza? Porque você estava morto no seu delito e no seu pecado no espírito. Porque você é um espírito, você possui uma alma e habita nesse corpo. Mas sem Cristo, a natureza espiritual sua está morta, sem vida, sem comunhão com Deus, sem conhecimento de Deus, alheio às alianças e às promessas de Deus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo começa a te iluminar e você começa a enxergar a palavra, conhecer as promessas de Deus, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, porque a sua natureza foi mudada. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Tem uma outra tradução que diz, tem uma nova natureza, uma nova criação, é a nova criatura. Uma nova criatura, uma outra versão fala, uma nova criação. As coisas velhas ficam para trás e agora tudo se fez novo, é uma vida nova. Você é um bebê espiritual novinho em folha. Parabéns. Então você passa a ter essa natureza, porque você se arrependeu. Porque o Evangelho prega arrependimento. Pedro diz a mais de 3.000 pessoas, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa é arrepender, é você ter a convicção dada pelo Espírito Santo que você é um pecador e necessita de salvação, e o Salvador é Jesus Cristo. Então você se arrepende, não quer mais viver uma vida de pecado, mas aí a Bíblia diz, arrependei-vos. E em Romanos 10 Paulo fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu me arrependo, eu confesso a Jesus. Aqui em Atos 2 ele fala, e sejam batizados para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se arrepende, não quer levar uma vida mais no mundo, não quer participar das coisas do mundo, não quer viver longe de Deus, você recebe o Espírito Santo, da mesma maneira que os apóstolos receberam ali os 120, é para você, é para toda a humanidade. O Espírito Santo é derramado para todo aquele que crê. E a salvação, Deus amou o mundo inteiro. Ele não amou um grupo de pessoas, uma parte da sociedade. Ele amou toda a raça humana e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, é vida eterna. Sem Cristo não temos vida eterna, morremos debaixo de condenação e não há mais vida, banido da face de Deus para todo sempre. Você se torna, como nação santa, povo de Deus, de coparticipante da natureza divina, que fala no livro de 2 Pedro, capítulo 3, fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Como é que a gente recebe essa natureza? Olha, João 1,10 vai falar assim: o verbo estava no mundo, o verbo é Jesus, a palavra. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, que é o povo judeu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, olha só, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, geração natural, né? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus. Para isso, tem que receber Jesus. Se não receber Jesus, não faz parte da igreja. E a igreja que eu estou falando não é o templo que nós estamos, mas o organismo espiritual cujo cabeça é Jesus Cristo. Você se tornou filho de Deus, Gálatas capítulo 4 diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Romanos 8 diz, capítulo 8, versículo 14 ao 15, vou ler o 16 só, tá, irmãos? Aliás, vou ler o 15. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então aqui fala que nós somos filhos, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade, possessão, aquisição, compra. Então fomos comprados por preço e preço de sangue. 1 Coríntios 6,20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Foram comprados por alto preço. 1 Pedro 1,18 a 21 diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que se perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, foi revelado nesses últimos tempos em benefícios de vocês. Irmãos, nós fomos comprados por um preço muito caro. Nenhum ser humano, desde a época de Adão, nem depois, quando Cristo vier, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, pode comprar uma alma. Nem todos os tesouros, nem todos os petróleos, nem todos os diamantes, nem as jazidas de ouro, nada pode comprar a alma do homem. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O homem pecou, então o homem tinha que morrer, derramar o seu sangue. Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer, não havia ninguém que faça o bem. Deus olhou, então não encontrou solução na humanidade, mas antes da fundação do mundo,
Ele já estava projetando a salvação do homem através de um homem perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi um homem terreno, ele é um homem do céu, porque ele não foi gerado pela semente de José, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria, ela era virgem, o Espírito Santo veio sobre ela e Jesus nasceu de uma forma sobrenatural. E hoje, para nascer de novo e fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de uma forma sobrenatural, ouvir a palavra de vida, a palavra que vai gerar vida, e essa palavra entra em você, você tem consciência que você é um pecador, e que não tem mais jeito para você, você fica sabendo que Jesus pode salvar a sua vida, que Ele derramou a sua vida por você, que Ele sofreu por você, que Ele foi feito doença por você, que Ele foi feito maldição por você, e ali sofrendo na cruz, Ele teve uma separação com o Pai, bradou em alta voz ali: Deus meu, por que me desamparaste? Para que você hoje fosse amparado como filho de Deus. Então por isso que você tem que receber Jesus, declarar publicamente com sua boca: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar ou se envergonhar de mim, das minhas palavras, ele vai também se envergonhar, irmãos. Por isso que é necessário. Você não vai comprar sua salvação, o seu dízimo não compra a salvação, os seus bens não compram a salvação, o seu dinheiro, seu sacrifício, nada compra a salvação. As religiões não compram a salvação. O preço é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, e eu preciso acreditar nisso. Ah, mas eu não faço nada. Não é acreditar, é crer. Todo aquele que crê será salvo. Prega o evangelho a toda criatura. Não manda pregar o evangelho a filho, manda pregar a criatura. Porque enquanto você não recebe a natureza de Deus, você é uma criatura. Você não tem a identidade de Cristo. É necessário você entregar a sua vida para que o Espírito Santo entre em você. Você nasce de novo e você passa a ser co-participante da natureza divina. Então, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar, anunciar, proclamar, a palavra do grego, declarar amplamente, divulgar, publicar, fazer conhecido pelo louvor, ou pela palavra, ou pela celebração. Proclamar a majestade de Deus, proclamar a glória de Deus, proclamar as grandezas de Deus, proclamar o poder de Deus, proclamar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Um exemplo de uma proclamação da grandeza e majestade do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra, pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Ninguém. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão do pó da balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Irmãos, as nações diante de Deus é como um pingo que cai de um balde. Todas as nações são perante ele como coisa que é nada. Ele considera menos do que nada, é como um vácuo, todas as nações. Com quem comparareis a Deus, ou com que coisa semelhante confrontareis ele? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, torna em nulidade os juízes da terra. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus pergunta: a quem eu vou comparar? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas,
todas bem contadas, a qual ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem faltar. E aí Isaías termina o texto dizendo que o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então proclamamos as grandezas de Deus. É quando a palavra é pregada, o evangelho de poder, evangelho de salvação, evangelho de libertação, o evangelho que transforma vidas de dentro para fora. A religião transforma só a parte exterior. Você está vestido bonito, mas dentro pode estar tudo podre. Agora quando Jesus entra, você é transformado de dentro para fora, você recebe um novo espírito, você recebe a natureza de Deus e você passa a ser filho de Deus. Fomos chamados para proclamar as maravilhas de Deus, que chamou das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas. Ele está falando isso para a igreja. Ele nos libertou do império das trevas. É real, porque está escrito. É um reino, é um império cheio de trevas, e quem governa é Satanás. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, com D pequeno, minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Satanás cega as pessoas para que elas não compreendam a palavra de Deus, para que não compreendam e, tendo compreendido, sejam salvos. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Paulo, ele foi chamado, e quando ele estava perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele. Ele vai narrar para o rei Agripa, e no versículo 12, ele continuando a narrar, diz: numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Interessante que ele estava perseguindo a igreja. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo, testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio. Para quê? Para abrir os olhos, convertê-lo das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falando com Paulo, olha, para abrir os olhos, converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Nenhum ser humano, nada pode tirar uma pessoa das mãos do diabo, porque é algo espiritual, é algo sobrenatural. Tem que ter um valente maior, e o valente é Jesus de Nazaré. E ele usa a igreja para expulsar demônios, ele usa a igreja para ganhar almas, ele usa a igreja para pregar a palavra. É a igreja, é eu e você, são pessoas simples. Deus quer usar a igreja das trevas para a luz. Então, conclusão, meus irmãos, fomos chamados para ser povo de Deus. Eu pensei que ia pregar bem baixinho por causa da garganta. Deus é bom, né? Nós somos chamados para ser um povo, uma nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. A sua vida não pertence a você. Aqui fala propriedade exclusiva de Deus.
Fomos comprados pelo sangue de Jesus, e aquele que vive, não viva mais para si, mas viva para aquele que vos chamou, que é Cristo Jesus. Nós temos que viver para Ele. Então Deus nos chama para deixar as trevas, aqueles que não conhecerem, para viver na luz de Cristo. Então, você que é a igreja, toma posse dessa palavra. Você que ainda não fez a sua decisão para Cristo, hoje eu quero fazer um apelo, porque quem está em Cristo está na luz, quem não está em Cristo está em trevas. Então feche os seus olhos agora. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não confessou Jesus publicamente como Senhor, como o apóstolo Paulo orienta, se confessar com a tua boca a Jesus como Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então tem que haver uma proclamação com a sua boca, publicamente, que Jesus é o Senhor da sua vida. Isso vai significar que você vai servir a Ele e vai virar as costas para o mundo. Vai sair das trevas e vai entrar na luz. Vai sair debaixo do poder do diabo e entrar para debaixo do poder de Deus. Vai sair do império das trevas e entrar para o reino inabalável do Senhor. Então, se tem alguém que não fez ainda uma proclamação pública, não confessou Jesus e quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Hoje é o dia de você fazer essa decisão e entrar para o reino de Deus e receber a filiação em Cristo Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Não? Então, vamos orar agradecendo pela palavra, né? Pai, eu te agradeço pela palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado pela tua igreja. Só posso estar abençoando cada um que está aqui, cada família representada, e desses que estão assistindo também, e aqueles que vão assistir posteriormente, que a bênção do Senhor os alcance, a tua unção, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que vocês não entenderam o apelo que foi feito. Deus te trouxe aqui hoje. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam reconciliar com Jesus. Jesus, Ele está às portas, irmãos. Olha a sua vida como está. Feche seus olhos. Esteja em espírito de oração. Nós temos orado pela sua vida. Você não entrou num culto qualquer. Você não veio aqui hoje por vir. Jesus se faz presente.